Quando a gente pensa em aula de educação física, o que vem à cabeça? Bola, quadra, competição, né? Mas tem um jogo muito mais complexo acontecendo ali. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje, usando as lentes da sociologia para enxergar o que rola além dos gols e das cestas. Vamos entender as dinâmicas sociais que definem quem joga, quem só assiste e quem, às vezes, nem tenta. Mulher não dá carrinho. Essa frase. Com certeza muita gente já ouviu, talvez até já tenha falado sem pensar muito. Parece só um comentário inofensivo no calor do jogo, não é mesmo? Mas e se a gente olhasse um pouquinho mais de perto? O que será que está por trás de palavras como essa? Que regras que não estão escritas em lugar nenhum? Que expectativas e que exclusões elas acabam revelando sobre o jeito que a gente vê? Corpos, gêneros e habilidades na quadra da escola. É exatamente aí que a nossa análise começa. Para conseguir enxergar essas dinâmicas que ficam meio escondidas, a gente precisa de uma ferramenta. E a nossa ferramenta hoje vai ser a sociologia. Pensa nela como se fosse um par de óculos especiais, sabe? Um que revela as estruturas invisíveis por trás do jogo. Aquilo que organiza a nossa vida social, tanto dentro quanto fora da quadra. Traduzindo isso de um jeito bem simples, a sociologia mostra que as nossas ações, mesmo aquelas que parecem super individuais, não acontecem por acaso. Elas são influenciadas por um contexto muito maior, onde as regras não ditas da sociedade acabam moldando nosso jogo na prática. E aqui está o ponto crucial da nossa conversa. Um drible, uma corrida ou até mesmo a decisão de não participar de uma atividade, nada disso acontece no vácuo. Cada movimento carrega um monte de significados culturais, históricos e sociais. Isso quer dizer que cada pessoa ali na quadra não é só um jogador. É um ponto de encontro de inúmeras influências. A família, a mídia, os amigos, a história. Tudo isso entra em campo junto com cada estudante e vai moldando as suas ações e percepções. E isso nos leva direto para um conflito central. De um lado, a gente tem a realidade da diversidade humana que é imensa. Do outro, uma pressão constante para todo mundo se encaixar num padrão único. Vamos entender como é que isso se desenrola? A linguagem que a gente usa aqui é fundamental. Falar em diferença pode ser uma armadilha, porque parte do princípio que existe um normal, um correto, e tudo que fage disso é um desvio. Agora, quando a gente adota a ideia de diversidade, aí o jogo muda. A gente passa a reconhecer que não existe um centro, um jeito certo de ser. Existem múltiplos jeitos e todos eles são válidos. E aqui está a origem do problema. A exclusão não é um acidente. Ela é o resultado direto da criação de um modelo ideal, um padrão que diz como as pessoas deveriam ser, se comportar ou jogar. E claro, esse padrão acaba refletindo as hierarquias de poder da sociedade como um todo. E esses padrões aparecem em todo lugar. Para pensar. Quem é o aluno ideal na educação física? É o mais forte? O mais rápido? Existe um corpo certo para o esporte? Uma forma correta de ser homem ou mulher em quadra? Essas perguntas revelam as caixinhas nas quais a gente tenta se encaixar o tempo todo. Esse é outro exemplo de como esses padrões criam estereótipos perigosos. Frases como essa, mesmo que ditas da boca para fora, reforçam hierarquias, associando características físicas ou intelectuais aos grupos étnicos. E isso, gente, é a base do preconceito. Ok, o problema está claro. Mas como é que a gente pode identificar isso na prática? A sociologia nos dá um guia bem prático para diagnosticar essas dinâmicas no dia a dia da escola. E ele tem só 3 passos. A abordagem é simples e, ao mesmo tempo, muito poderosa. Primeiro, a gente observa o que de fato acontece. Depois, a gente registra para transformar as impressões em dados e encontrar padrões. E o mais importante, a gente escuta as pessoas para entender a experiência que elas estão vivendo por trás das ações. Na hora da observação, o foco está nos detalhes. Quem pega a bola primeiro, quem fica mais no canto da quadra, como é que os times são escolhidos, rolam apelidos, piadinhas, tem alguém que desiste de jogar antes mesmo de tentar? Tudo isso são dados importantíssimos. E não basta só olhar. Anotar o que se observa é o que transforma impressões soltas em evidências concretas. É quando a gente registra que começa a perceber que, opa, um certo grupo é sempre o último a ser escolhido, ou que as meninas recebem a bola com bem menos frequência. No passo da escuta, as perguntas são direcionadas. Para o corpo docente, por exemplo, a questão é entender a percepção e as estratégias que já existem. Como é que a exclusão é vista e combatida por quem está ali na linha de frente todo dia?
Já para os estudantes, a pergunta vai buscar a experiência vivida. O sentimento de justiça e de oportunidade é um termômetro fundamental para medir o quão inclusivo um ambiente realmente é. A percepção deles é a realidade da quadra. E por fim, para a gestão, a pergunta foca na estrutura. Existem políticas institucionais que dão suporte a uma cultura de inclusão? A ação é só individual ou faz parte de um projeto maior da escola? Fazer esse diagnóstico é o primeiro grande passo. Mas o objetivo final, claro, é a transformação. É usar essa análise para construir um ambiente escolar onde todo mundo de fato se sinta parte. E essa aqui é talvez a ideia mais poderosa de toda a nossa discussão. A verdadeira inclusão não é um favor, não é só abrir a porta para quem estava do lado de fora. É reconstruir a casa inteira, questionando por que as paredes foram erguidas daquele jeito em primeiro lugar. O alvo é um ambiente onde cada estudante sinta que tem o direito de participar, que pertence àquele espaço e que as suas particularidades são respeitadas. Isso é equidade, garantir que cada um tem exatamente o que precisa para poder florescer. E assim a gente encerra com uma reflexão. Depois de usar essas lentes sociológicas, fica a pergunta: no nosso dia a dia, na escola, no trabalho ou entre amigos, qual padrão invisível, qual regra que não foi dita, cada um de nós pode começar a questionar? A transformação começa aí, com essa pergunta.